Graças e paz a todos, queridos. Estamos aqui com mais uma aula, segunda aula nossa, como prometi, dessa série que vamos estar falando sobre homilética, a arte de pregar sermões. Pela graça do bom Deus, escrevemos essa apostila aqui, a homilética, o obreiro e a primeira pesquisa, para os obreiros mais novos, aqueles que estão iniciando agora, e alguns que querem tirar algumas dúvidas acerca desse assunto. Eu quero ditar aqui 10 leis acerca da homilética, ou seja, 10 erros que devemos evitar publicamente, tá? O primeiro erro que devemos evitar publicamente é não decore toda a sua fala. Demonstre que você tem domínio sobre o assunto. Explique, né? Traga a interpretação daquilo que você está falando. Explique claramente a todo o público. Segundo, não fique informando apenas o tempo todo. Humanize o conteúdo, porque o livro ele informa, mas a fala transforma, tá bom? Terceiro, sempre falar do mesmo jeito para o públicos diferentes. Isso é uma falha gravíssima. Procure ver qual é o público que você está falando. Se o público tem um grau de intelectualidade maior, se tem menor, para que a sua fala possa ser entendida por todos. Quarto lugar, não se deve ir direto ao assunto. Procure trabalhar devagarzinho o assunto até chegar, tá bom, ao porto desejado. Evitar ir direto ao assunto. Quinto lugar, melhor, respeite o tempo programado, seja pontual, deixe o público com aquele gostinho de quero mais. Em sexto lugar, sexto mandamento, não fale despreparado, porque isso vai causar estranheza ao público e não vai ter nenhum proveito. Sétimo mandamento, sétimo erro que devemos evitar, não queira ser o novo humorista do pedaço. É óbvio, irmãos e pregadores, e ensinadores, que na pregação há um dado momento que você pode descontrair, falar alguma coisa que o público vai rir, né, vai ser engraçado, até mesmo para que você possa quebrar o gelo e que as pessoas possam se abrir para ouvir o que você vai ensinar, o que você vai pregar. Mas não toda hora tá criando uma piada do assunto, porque vai passar a ideia de que você não está falando seriamente sobre aquilo, tá bom? Em oitavo lugar, oitavo mandamento que devemos evitar publicamente. Não seja pessimista em relação à sua apresentação, tá? Não seja pessimista. Em nono lugar, corrija os vícios de linguagem, evite os vícios de linguagem. Quais seriam esses vícios de linguagem? Tem pessoas que ela fala, pouco tempo ela vai estar repetindo a palavra né, e aí as pessoas vão chamar mais atenção àquele vício de linguagem do que o assunto que ela está a falar. Tem outros que falam tá, né, outros entende outro, tipo assim, né, outro diz o interessante e fica sempre repetindo esse vício de linguagem. Outro é outro é que. Então, evite esses vícios de linguagem para que a sua fala tenha muito mais conteúdo do que esses vícios de linguagem. Em décimo e último lugar, décima lei, né, que devemos evitar, décimo mandamento que devemos evitar publicamente. Evite errar os nomes das pessoas na apresentação. Não confunda o nome das pessoas. Por quê? Porque isso vai passar também insegurança para o público, ok? Normalmente, na questão da pregação, o pregador evite errar os versículos que você vai pregar. Leia de 5 a 10 vezes o mesmo texto, para que você não tenha nenhuma dúvida daquilo que vai pregar e que cite o versículo X, o capítulo X. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e até a próxima aula, em nome de Jesus.